Hoje, gente, é uma aula maravilhosa, da qual vai ser muito importante você estar comigo até o final. Por quê? Hoje você vai aprender como que você pode utilizar tudo o que significa toda a profissão, né? Você pode entender sobre como que a profissão em si, ela pode contribuir no seu atendimento com o seu cliente. Tem muitos terapeutas que deixam passar por despercebido, ficam perdidos, não sabe como que vai auxiliar o cliente na hora que ele fala assim, olha, são tantas coisas, né, que eu preciso entender, só que aí o terapeuta também está perdido, como que vai fazer, não é mesmo? Então, nessa aula de hoje, eu preparei para você sobre as profissões, como você vai fazer uma leitura de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma clara, e o que cada uma das profissões estão querendo representar para o seu cliente, entendendo que tudo que a gente conseguir pegar, né, como informações durante um atendimento, vai potencializar ainda mais o resultado, ainda mais o seu cliente ele vai se sentir assim muito mais seguro de estar com você, e fora que você acaba sendo uma referência para ele nos seus atendimentos, não é mesmo? E assim, conforme eu for passando para vocês todo o conteúdo, vai ser muito importante você já fazer essa busca dentro de você, porque geralmente é isso. Primeiro a gente entende o que está acontecendo dentro de nós e depois nós vamos ajudar o próximo. Se a gente está perdido na nossa vida, como que nós vamos ajudar uma outra pessoa que também está perdida em tal situação? Não é verdade? Então nós precisamos muito ser congruentes. Congruentes com as nossas verdades, congruentes e entendendo quais são os motivos que nos levam a tomar tais ações, tais atitudes, quais são os motivos que nos levam a entender qual foi a necessidade que eu fui buscar tal profissão, o que isso quer reparar dentro da minha família ou até mesmo na minha história. Então aqui, gente, hoje vocês vão ter uma baita de uma aula maravilhosa, onde você vai compreender como que as profissões, elas vêm para somar e o quanto que cada profissão é muito fundamental na vida de todos. Aí você vai entender, falar, caramba, então aquilo que aconteceu comigo nem foi tão ruim, porque agora eu sei que aquilo me ajudou a escolher tal profissão. Então você vai entender inúmeras coisas. A sua cabeça vai ficar assim, ó. Chegando no final da aula, você vai ver quantas giradas de chaves. Terapeutas, é o seguinte, vocês que aprenderem isso que eu estou trazendo, vocês vão ver que vocês vão decolar nas velocidades da luz. Vocês vão ver que vocês vão estar assim, anos-luz na frente de outras pessoas. Porque existem muitos terapeutas que não levam isso em consideração, que são as profissões. Se você olhar para o teu cliente e entender, fazer essa leitura, por que o teu cliente não está conseguindo fazer, sei lá, uma transição de carreira? Tá aqui. Ele não está conseguindo fazer uma transição de carreira. O que está acontecendo, Priscila? Não sei. Você, como terapeuta, saberá ajudá-lo, porque você vai entender. É possível e provável que você já tenha perguntado isso, né? Você já se perguntou? Por que o cliente não consegue fazer uma transição de carreira? O que está acontecendo? Ele tem potencial, ele é fantástico, quase que eu falei coisa aqui. Ele é fantástico. Ele não está conseguindo. Tem um baita de um potencial. O que está acontecendo? Que ele ficou paralisado ali atrás. Por que o cliente ele não consegue seguir com os estudos? Se ele sabe que ele está fazendo isso para o próprio trabalho dele. Não é sensacional? Essas perguntas, pode ser que de repente tenha alguma pergunta que eu nem escrevi aqui, mas que você já vai começar a ter giradas de chaves. Por que o meu cliente não consegue fazer dinheiro? O que está acontecendo? O trabalhador... Alguém aqui já se perguntou isso? Alguma vez? Deixa eu ver aqui. Alguém já se perguntou? Por que meu cliente não consegue fazer dinheiro? É uma pessoa esforçada, é trabalhador, é uma pessoa que está ali dedicando, fazendo o melhor. Já parou para pensar nisso? Mas e aí? Né? A pessoa é dedicada, compromissada, tá levantando cedo, tá indo para a luta, mas money que é good, nós não have. E aí? Como que fica? Não é mesmo?
Deixa eu ver aqui. Sim, estamos juntos. Que mais? Por que o cliente tem medo de sair da CLT, mesmo sabendo que tem potencial para seguir adiante e conquistar os seus sonhos? Por quê? O que está acontecendo? A pessoa está se sentindo ali completamente amarrada. E aí, como que faz? Por que uma pessoa vai se sentir totalmente amarrada nisso? Não é à toa. Não é à toa. Você parou para pensar? Então, assim, tem questões que às vezes a gente desconsidera. O terapeuta que começar a considerar todas essas perguntas e utilizar isso para potencializar os seus atendimentos com o teu cliente, acabou. Acabou, tá? Então, olha só. Por que ele não consegue receber? Receber, gente. Receber dinheiro. Fazer dinheiro com a profissão. Ou aumentar o poder aquisitivo através do trabalho dele. Já parou para pensar nisso? Quantas e quantas pessoas chegam para mim, eu não sei para você, né? Mas para mim chegam direto, assim, no meu direct, na caixinha de perguntas, e sempre falando, Priscila, eu quero demais, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não estou conseguindo. Eu estou feliz na minha profissão, mas ao mesmo tempo, e aí? O negócio não vem, ou de repente o cliente não chega. O que está por trás disso, gente? Será que não é autossabotagem? Será que a pessoa está fazendo como uma autopunição? O que será que o teu cliente está querendo te mostrar também? Né? Quais são essas dinâmicas que estão por trás? Deixa eu ver aqui. Eu sou dedicada, mas dinheiro sempre some. Olha lá. Opa. Então, seguindo aqui. O que vai ter importante você saber? Isso que eu acabei de colocar aqui no slide para você. As profissões e as emoções. Essas profissões, elas são uma forma de você reparar ou de você sanar uma dor sua ou de gerações. Aí você vai parar e pensar, Priscila, alguém já tinha pensado que poderia estar reparando alguma profissão, com a profissão, alguma questão da família? Ou de repente alguma história? A diferença, Pri, entre reparação e sanação. O que é reparar? O que é sanar? Então, eu vou trazer muito essa linguagem a partir de hoje para vocês. Eu estou reparando algo quando eu percebo que está difícil passar por aquela situação. Eu estou reparando alguma questão que seja minha, que seja um conflito meu, que seja um conflito da minha família. Quando eu percebo que está pesado esse caminho que eu estou seguindo. Ou para onde eu estou olhando. E quando é que nós estamos sanando algo, né? Até enrolei a língua. Nós sanamos, né? A sanação, o sanar, ele vem como se fosse parar. Eu paro, né? Eu paro de ficar reparando alguma coisa. Agora já significa estar sanado. Ao invés da gente falar, tô curado, né? A gente fala, estamos sanados. Isso foi sanado, né? Isso foi colocado um ponto final. A partir de agora é diferente. Conseguiram entender? Então já escreve aí no papel o que é reparação e o que é sanar. Quando é que estamos reparando? Quando é que estamos sanando? Combinado? Foi sanada essa questão, significa resolver essa questão internamente. Nessa simplicidade, gente. Continuando aqui. Então vamos lá. Existem razões inconscientes? Lembra que eu tinha falado para você? Sim, existem razões inconscientes. E quais são essas razões inconscientes? Conflitos herdados da família. Exatamente. Que seriam os conflitos herdados da família? Gente, conflitos herdados da família. Problemas familiares, tudo aquilo que eu disse bem no começo dessa aula. Os problemas familiares, as dificuldades uns com os outros, quaisquer que sejam os problemas. Nesses conflitos familiares herdados, a gente começa a perceber que existe muitas situações onde começamos a fazer algo, né, para querer, digamos assim, entre aspas, sanar a dor do meu passado.
a dor de algum membro querido, a dor de repente do meu papai, a dor de repente da minha mamãe. E aí? Então é a partir daí que nós começamos a observar este ponto, essa reparação através de conflitos herdados da nossa família, certo? Outra parte pode ser uma programação gestacional. Priscila, o que vem a ser uma programação gestacional? Peraí. Tá bugando. Calma, não tá bugando. Né? Na programação gestacional, nós fazemos o quê? É o momento em que nós fomos, né? A nossa mãe disse sim para a vida. Nós estamos lá no ventre. A nossa mãe, ela passa por situações nesse momento e que tudo isso vai causando também impactos na criança, no ventre. Então, existem inúmeras questões que, de repente, hoje você acha que é muito superficial. Ai, Pri, eu não consigo fazer isso. Ai, mas eu sei que eu quero, mas eu não estou conseguindo. De repente, será que é uma questão sua? Ou será que você está trazendo uma percepção de alguma memória que a sua mãe trouxe ou que está dentro de você de quando você estava lá na barriga dela? Como essa programação gestacional? Então, durante toda a gestação de 9 meses, tem muita história aí. E que muitas pessoas também desconsideram. É isso que eu falo. Os terapeutas devem começar a trazer todas essas compreensões para dentro de si. A gente deve sim, né, trazer tudo que for de melhor para conseguir encontrar ali qual é a origem do problema do meu cliente. O que realmente o meu cliente está buscando reparar aqui? Será que ele está buscando sanar? Ou será que ele ainda está apaixonado por algum problema? Porque às vezes pode acontecer. A cabeça do nosso cliente, a nossa cabeça, gente, não é só do nosso cliente, a nossa cabeça. A gente carrega inúmeras informações, a gente busca um monte de problema, não é verdade? Tem pessoas que às vezes falam assim, Priscila, tô com a vida tão bem, tão feliz que eu tô precisando caçar problema para mim. Tem pessoas que fazem isso, né? Elas não conseguem voltar diretamente e falar assim, não, tá boa, eu vou seguir aqui porque ela tá boa desse jeito. Não. Tem pessoas que se auto-sabotam. Aí, nesse ponto, você vai falar, Priscila, o que é auto-sabotagem? Então, eu vou te falar. Tudo isso, né, que você está vendo aqui nessa aula, vai ser importante você encontrar qual é a origem dramática. Exatamente. Origem dramática significa qual foi o conflito que a pessoa passou? Foi a primeira vez que a pessoa desencadeou esse problema, essa questão na vida dela. O que está acontecendo que essa pessoa não está conseguindo avançar na vida? O que acontece nesse momento que essa pessoa ela não consegue receber mais dinheiro? Então, nós precisamos saber qual é essa origem que ocasionou esse drama. Qual é esse conflito que está dentro dela? É aqui que muitas pessoas deixam passar por despercebido. Tá nem aí. Pode ver, gente. Tem pessoas que o cliente está falando lá, está falando, gente, passei por isso, aquilo. O terapeuta está lá voado. Está em Nárnia. Não é isso. Não tem que estar em Nárnia. Tem que estar ali no 100% presente. Então, ouça. O que o cliente está querendo dizer? Qual é essa origem? Então, você vai perceber que existem repetições de profissões também. E essas repetições de profissões, ela também vem devido à origem dramática. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui, né, essas duas fotos, que eu achei muito bonitas e já vou contar um pouquinho sobre elas para você. Todos nós conhecemos alguma família onde todos seguem a mesma profissão, não é verdade, gente? Quem aqui conhece alguém que seguiu a mesma profissão, seja da mãe, seja do pai, né, sejam das pessoas da família? Escreve aqui embaixo para eu saber. Todos nós conhecemos alguma família onde todos seguem a mesma profissão. Então você vai ver a história, por exemplo, né, igual esse pai e esse filho seguindo a mesma profissão, os bombeiros. Olha que legal, né? O que isso está querendo representar dentro dessa família? Aqui, mãe e filha, gente, eu achei sensacional essa matéria. Mãe e filha são pilotos,
Olha que lindo. Só que elas ainda falaram que elas não são as únicas, elas são de uma família de pilotos. Vocês têm noção disso? Então é sensacional. Quando a gente olha e fala, caraca, olha que legal. E todos eles felizes em servir através dessa profissão. Todos eles muito felizes, todos eles muito assim animados, né? E por que algumas pessoas elas realmente se sentem animadas e outras não? Mesmo sendo uma repetição. Então, por exemplo, a minha família, por exemplo, né? Para quem me conhece aqui, está comigo desde o começo, sabe que eu venho de uma família onde o meu pai era fotógrafo. Só que o meu pai, ele se tornou fotógrafo porque ele, na verdade, na época, ele tinha um tio, um primo. Peraí, deixa eu lembrar. É um tio. Ele tinha um tio Paulo Cauano, e ele aprendeu a tirar foto com esse tio. Olha que interessante. E aí depois, o que aconteceu? O irmão mais velho do meu pai aprendeu a tirar foto, depois meu pai aprendeu a tirar foto, depois o meu tio mais novo, caçula, também aprendeu a tirar foto. Então, ou seja, a família dos fotógrafos, né? Então, aqui no interior, a família Uemura, todo mundo já sabia que era a família dos fotógrafos. Quem é da minha cidade sabe, né? Fala, nossa, é filha do Uemura, nossa, você é filha de qual dos Uemura, né? Então, a família já vinha trazendo, só que chegou num ponto que isso ficou pesado, né? Chegou num ponto que não deu mais para dar continuidade. E por que de repente acaba? Já parou para pensar nisso? Por que de repente algo que poderia ser uma tradição, ela acaba chegando no fim? Tudo isso eu vou explicar nessa aula para você. Primeiro, através das lealdades familiares, nós vamos fazer o quê, gente? Nós sentimos a emoção de pertencer. É isso mesmo. Por exemplo, tem muitas histórias onde as pessoas falam assim, eu sou advogado. Nossa, todo mundo da minha família é advogado. Eu tô falando advogado porque é muito comum. É comum a gente ouvir, né? Famílias de advogados, família de médicos, né? Família de... Tem algumas outras, mas aqui, a mais comum são essas, né? Pelo menos são as que eu mais vi. Então, assim, tudo isso acontece por quê? Pela aquela vontade de pertencer, pela aquela vontade de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir respeitado dentro da família. Então, por exemplo, de repente o filho vê que o pai ou que o avô eram médicos, um exemplo, né? Eram médicos, então eu vou seguir nesse mesmo caminho, porque eu também quero me sentir respeitado assim como eles. Mesmo que isso se torne pesado lá na frente. Pois é. Quantas e quantas pessoas já passaram por isso, não é verdade? As pessoas faziam serviços, mas nunca tiveram um diploma. Pois é. Então, isso também vai acontecendo. Na lealdade familiar, nós encontraremos isso. Essa necessidade de pertencimento, encontraremos essa necessidade de se sentir amado, de se sentir respeitado. E existe também outro motivo, motivos econômicos. Pri, mas o que esses motivos econômicos eles têm a ver com isso? Os motivos econômicos seria mais ou menos assim. Deixa eu trazer de novo a história aqui do meu pai, só para você conseguir compreender melhor. Meu pai não tinha condições financeiras para estudar. Então, a primeira pessoa que apareceu, né, dentro da família com uma profissão, porque a minha família vem de origem japonesa, né? Meu avô era imigrante. Então, o que ele fazia? Ele era lavrador, né? Com o tempo ele se tornou massagista. Mas até então ele não tinha uma profissão fixa, sabe? Então, dentro dessas necessidades que as pessoas da minha família passaram, eles não tinham condições financeiras para arcar com o estudo. Então, a partir disso, eles começaram a aprender com aquele que já sabia. E isso é muito comum de acontecer nas famílias. Eu não sei, eu não tenho condições financeiras para investir, eu vou aprender com alguém que já sabe alguma coisa. Não é comum? Conhece alguém na sua família que aprendeu também a fazer alguma coisa porque alguém da família já fazia? Escreve aqui para mim nos comentários, para eu saber. E qual que é essa profissão? Né? Porque na minha família tenho essa história. E também existe a razão emocional. Pri, o que vem a ser essa razão emocional? A sensação.
né? Que eu acabei de dizer. Eu quero me sentir pertencente. Eu quero me sentir amado. Ou, às vezes, olha também para aquela pessoa e fala assim: parece que ela não está muito bem nessa profissão. Ela está precisando de ajuda. Se ela não conseguiu fazer, eu faço por ela. Olha isso. Porque aí já tem uma certa condição econômica um pouquinho melhor do que foi lá do passado. Então a pessoa vai fazer o quê? Ela vai olhar às vezes para a mãe, às vezes vai olhar para o pai e vai falar assim: como vocês não conseguiram, eu entrego esse diploma para vocês. Eu não sei você, né? Mas na maioria das vezes, antigamente falavam muito sobre isso. Quem não tem um diploma não é ninguém na vida. Imagina só quantas pessoas acreditaram nisso. Falou assim: nossa, eu morri sem saber nada. Sem entrar numa faculdade, talvez, ou sem um estudo. Então eu não sou ninguém. Então as pessoas se limitaram. Então chega alguém dentro desse campo familiar, né, dentro dessa família, e vai olhar e falar assim: aquilo que vocês não puderam, eu faço. Ou talvez existem também a pressão dos pais. Aqueles que chegam e falam assim: eu não tive isso, mas eu vou pagar. Eu pago só se você fizer essa profissão. Porque eu não consegui, então você vai fazer por mim. Priscila, isso não é ego? Exatamente. Priscila, está errado? Não, não está errado, mas também existe algo aí por trás, né? Que de repente a pessoa acaba seguindo e fala: não, eu vou fazer porque minha mãe não conseguiu, porque meu pai não tinha condições, agora ele tem de arcar com os meus estudos. Como eu sou dependente dos meus pais, eu vou aceitar, eu me sujeito, porque eu também os amo, eu vou conquistar para eles. Mas isso também acaba ficando pesado a longo prazo, não é verdade? Esses são os motivos que nos levam a seguir as mesmas profissões, às vezes para também querer reparar os desejos ou sonhos dos nossos pais. Então, olha só, toda profissão ou atividades momentâneas obedecem a um conflito emocional familiar não resolvido. Você fala: sério, Pri? Exatamente. Então, toda profissão, ela chega para reparar algum problema que a nossa família não teve. Até mesmo quando eu coloquei profissão momentânea, mas é quando a gente, no português claro, é quando a gente vai fazer bico, sabe? Eu vou fazer um bico aqui para levantar uma graninha. Quem aqui já fez bico para levantar graninha? Eu já fiz um monte, né? Enquanto eu não tinha encontrado aqui a minha missão de vida, que é estar ensinando vocês, sabe? Que está compartilhando tudo que eu sei, eu fazia bicos, gente. Então eu fazia uma maquiagem, eu arrumava um cabelo, sabe? E mal eu percebia que tudo isso estava vindo, né, também a serviço de algo da minha própria ancestralidade. Todas as profissões, elas buscam reparar, né? Elas obedecem. É uma obediência que nós temos inconscientes do nosso próprio campo familiar, tá? Que não foi resolvido e a gente busca reparar. Então, aqui agora, para você conseguir entender, Priscila, eu entendi que existem profissões que a gente busca. Tanto para reparar alguma questão da nossa família e tal, mas como que eu vou descobrir isso? Como que eu descubro no meu cliente? Se isso realmente veio para, né, se eu vim realmente para reparar. Como que eu descubro? Então, eu separei para você duas perguntas. Primeiro, então anota aí no seu caderno. Eu faço porque eu gosto? Ou o seu cliente faz porque ele gosta? Essa pergunta, ela vai te fazer refletir muito. Porque às vezes a gente entra num piloto automático. A gente entra no piloto automático, a gente só faz por fazer. Tipo, passa a vida assim, ó. E você fala: cara, parece que eu passei a minha vida inteira, e aí, o que foi de mim? Nada. Não é verdade? Ah, eu estou infeliz, estou insatisfeito. Então, será que realmente gosta daquilo que está fazendo hoje? E a segunda pergunta é: eu estou reparando? Pri, mas como que eu vou saber se eu estou reparando? Dessa mesma forma que eu expliquei agora há pouco para você. Ou a gente repara, ou a gente está seguindo por desejos de outras pessoas da nossa família. Por quem você está seguindo essa profissão? É por você? Ou foi pela necessidade de alguém da sua família que você busca reparar? E resposta para as perguntas, para você saber se você está reparando ou não alguma questão no teu campo.
na tua família, na tua ancestralidade, na tua vida, ou que seja um conflito na sua vida. Priscila, eu amo o que eu faço muito bem e eu ganho muito dinheiro. Eu faço dinheiro. Isso significa o quê? Você não está reparando nada, então. Segue adiante que você encontrou sua missão de vida, segue adiante porque é aí que você tem força, segue adiante. Só vai. Entendeu? Você não está reparando nada. Ah, Pri, então se tá bom, se é fácil, se tá leve e tô fazendo dinheiro, significa que eu estou no meu caminho? Yes, exatamente. Para o meu cliente também? Sim, também. Ok. Mas então o contrário seria o quê? Seria isso. Se você me responde, ou se o seu cliente te responde, eu me sinto bem com o meu trabalho, eu faço muito bem, mas eu não ganho dinheiro suficiente. Ah, é? Então você está reparando um drama familiar. Tem um conflito aí. E tem que parar para olhar sim. Se você quer mudar, se você quer fazer dinheiro, se você gosta do que você faz, mas não está fazendo dinheiro, o que está acontecendo? Um monte de gente chega para mim e fala, Priscila, eu sou terapeuta, não, milhões de cursos. Não estou fazendo dinheiro. Eu amo o que eu faço, não faz dinheiro. Peraí, então você está reparando algum conflito aí. Quem ou o que você está servindo? Parou para pensar nisso? Então, continuando. Eu não gosto do que eu faço, Pri. Eu faço muito bem. Eu ganho muito dinheiro. Só que eu não gosto, não. Então, você também está reparando. Conseguiu entender como que nós precisamos ser congruentes, corpo, mente e alma, para a gente conseguir colocar à prova, sabe, a nossa missão de vida, conseguir seguir adiante? Se a gente fica perdido nisso, como que nós vamos ajudar o nosso cliente que busca ou solicita uma ajuda para reparar uma questão com a profissão? Se o seu cliente está te buscando porque ele está perdido, que ele quer saber a missão de vida dele. Gente, primeiro, missão de vida é cada um por si. Não sou eu não sou guru, ninguém é bola de cristal. E é somente a gente vivendo para a gente conseguir encontrar ali qual é a nossa missão de vida. É vivendo. É a gente sentar a bunda na cadeira e colocar tudo o que a gente fez. Mas tem gente que chega para mim e fala, Priscila, por favor, me fala qual é a minha missão de vida. Gente, sei lá. Eu não sei o que você passou, quais foram os seus dramas. Eu não sei qual foi a história da sua família. Só você vai saber. Eu tenho todo o caminho. Eu te mostro tudo estruturado aqui dentro. Mas é você. Se você não sentar e colocar, sabe, a massa cinzenta para funcionar, o negócio não vai andar. Então, busque essas perguntas dentro de você e busque essas perguntas também para o teu cliente. Será que ele gosta ou será que não?